Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara, que mais uma vez nos concede o prazer da sua audiência. Começamos mais um Educação em Foco, um programa, uma parceria entre a TV Câmara Pouso Alegre e o Instituto Federal do Sul de Minas. Tenho o prazer de receber aqui hoje nos estúdios da TV Câmara o professor Marco Aurélio Nicolato Peixoto, que é docente em Biologia lá no Instituto Federal, no campus Pouso Alegre. É um prazer recebê-lo aqui, professor. O prazer é todo meu, pode ter certeza. Professor Marco Aurélio, que possui graduação em Pedagogia, em Ciências Biológicas, especialização em Biologia e mestrado em Educação Tecnológica e também é doutor em Educação em Ciências e Matemática. Professor, a gente, no nosso programa Educação em Foco aqui, para a nossa audiência da população de Pouso Alegre, sempre apresentando os assuntos que estão sendo debatidos lá na instituição de ensino e que interferem na vida da comunidade. Como é que tem sido lá o contato com os alunos na disciplina de Biologia, nesse momento em que a Biologia está sendo tão debatida em relação à água, à degradação ambiental? Como é que tem sido esse momento lá? Bom, nós procuramos desenvolver com os alunos um trabalho que permita a esses alunos uma capacidade crítica, uma capacidade de interpretação, de leitura do mundo, que proporcione a eles uma identidade dentro daquilo que eles estão estudando. Então, nós investigamos os temas que são recorrentes dentro da biologia, os temas que mexem com o nosso dia a dia, mas nós procuramos sempre dar um enfoque de forma que esses alunos se apropriem desses conhecimentos e possam efetivamente trabalhar esses conhecimentos, né, na nossa comunidade, na nossa cidade, de forma a proporcionar sempre um avanço, uma experiência diferenciada que possa ser útil para a nossa vida como um todo, porque o conhecimento que eles adquiriram seja um conhecimento significativo e tenha sentido na vida deles e na nossa também. Professor, a questão técnica, obviamente, tanto a graduação como o ensino técnico, a gente sabe que existem várias ferramentas que são ferramentas mais de estudo, de parte teórica, de desenvolvimento de teses. Mas qual que é o assunto que interfere mais na vida do cidadão que nos acompanha nesse momento pela TV Câmara Pouso Alegre, que está sendo debatido hoje entre os seus alunos, entre os docentes lá? Bom, a gente percebe, até por influência da própria divulgação da mídia, por essa dificuldade toda que a gente está vivendo, os problemas muito recorrentes são os ligados ao meio ambiente, como a questão da água, a questão do efeito estufa, do buraco na camada de ozônio, né? E muito também se discute os problemas relacionados à genética, engenharia genética, que são essas situações de ponta que estão o tempo todo sendo trabalhadas na nossa sociedade como um todo. O professor Marco Aurélio está conosco aqui nos estúdios da TV Câmara, a gente apresentando um pouco para você o trabalho que ele desenvolve lá no campus Pouso Alegre do Instituto Federal. Professor, a gente sempre vê a grande imprensa falando polo de ensino, polo de tecnologia, a gente tem Santa Rita aqui próximo, que é um polo de tecnologia muito grande, e esses legados que essas instituições deixam para as regiões sempre é muito grande, né? A gente tem vários exemplos de regiões que são específicas em algumas áreas. A gente pega, por exemplo, o campus Muzambinho, Machado, muito forte na área da agricultura. Qual que é o legado que você vê que essas instituições deixam muito além dos muros da instituição, muito mais do que o que os alunos exercem lá no dia a dia? O que a gente pode perceber e que acredito que seja um diferencial na nossa visão de educação é que a nossa principal ferramenta é o aluno, é o estudante em si. Então, quando a gente trabalha com o estudante, essa capacidade de inovação, de percepção, de observação, de sensibilização em relação à nossa sociedade, às coisas que nos afligem, a gente acaba criando uma massa crítica e uma capacidade de investigação que leva esses alunos a começarem a efetivamente se criar um polo que gera conhecimento, que não só reproduz conhecimento, e que surge de dentro para fora. A partir do momento que eles adquirem essa identidade, que eles passam a perceber esses conceitos, passam a perceber esses problemas e usam aquela identidade jovem, surgem soluções muito interessantes e que nosso trabalho é
efetivamente assimilar essas experiências, assimilar essas ideias e procurar dar essa aplicabilidade para que isso realmente fomente, que isso cresça, que possa realmente se tornar um polo, né? Eu me lembro uma entrevista que eu vi do Bill Gates, eu creio que é o Bill Gates, falando que o que ele mais fazia era se aproximar dos jovens, criar uma equipe sempre jovem, porque a mente jovem está sempre criando coisas novas e, de certa forma, a gente sente efetivamente isso. Os jovens, eles são aqueles que não se acomodam, que não se conformam com a realidade do jeito que está e que estão sempre procurando soluções que podem fazer a diferença. Então, o nosso papel é orientar esses jovens, criar condições de interpretação, de conhecimento, de estruturação de projetos para que possam conseguir as verbas necessárias, conseguir viabilizar da forma necessária para que nós possamos, no futuro próximo, colher os frutos que a gente tanto anseia. Professor Marco Aurélio, o assunto do momento aqui, a gente procura sempre estar apresentando para o cidadão que nos acompanha o que é de mais importante no momento. Essa questão da escassez de água, questão de uma forte estiagem que tivemos no ano passado. Este ano, graças a Deus, está chovendo mais. A gente vê que o sistema Cantareira em São Paulo já está tendo uma pequena recomposição. Como é que você enxerga, como é que a sociedade está lidando hoje no Brasil com essa questão dos recursos hídricos? Bom, essa questão dos recursos hídricos parece que saiu do nosso quintal para adquirir uma dimensão mundial. Ontem a ONU publicou, né, um relatório a respeito da água no mundo, dizendo que em 10, 15 anos, 1/4 da população não vai ter água potável, ou vão estar brigando por água potável. Então, já existe no mundo uma visão de que esses recursos são fundamentais para a nossa vida. E já muito vinha sendo trabalhada a questão da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? A natureza ela tem um ritmo de recomposição, e a partir do momento que a gente utiliza os recursos da natureza de uma forma que respeite esse ritmo, a natureza consegue renovar e trazer novamente essas coisas para nós. Mas quando a gente começa, muito por efeito de superpopulação, às vezes por falta de esclarecimento, de educação, a utilizar esses recursos numa velocidade mais rápida do que ela consegue recompor, isso gera uma situação de desequilíbrio que é complexa, que é problemática. A partir do momento que a gente começa a poluir demais, né, os nossos rios, destruir as nossas nascentes, a gente passa a ter uma dificuldade que é agravada com o problema da falta de chuva, da falta de água, que é o que a gente observou recentemente acontecendo. Então, o que a gente tem feito no Instituto? Nós estamos, por exemplo, no meu caso especificamente, eu estou consociando com um outro professor que é doutor em energia, um outro que é especialista na questão de água. Nós estamos projetando para submeter a FAPEMIG produtos que possam tratar esse esgoto, que possam melhorar essa qualidade de água, para que essa velocidade de retorno à natureza seja diminuída de forma que ela possa se equilibrar. Mas os alunos estão conscientes dessa situação, eles estão debatendo, eles estão incomodados. E esses projetos eles vão abrindo frentes de batalha que permite essa discussão mais crítica, mais social, mais ética. E aí nós vamos fazendo todo o contorno, né? A questão do tratamento do lixo, da reciclagem, da seletividade dos materiais. São coisas de cunho não complexo, mas que depende de um trabalho de conscientização lento, de divulgação que atinge diretamente as famílias, que vai atingindo a comunidade, de forma que aquilo passa a ser uma coisa natural. É igual quando a gente vai aprender, por exemplo, a escovar dente, a gente vê com as crianças. Aquela dificuldade de escovar dente, você tem que ficar falando para escovar toda hora. A partir do momento que aquilo automatiza, e nós nos tornamos adultos, aquilo passa a ser uma coisa natural na nossa vida. Mas, professor, com a sua experiência, a gente sabe que existem meios, e a instituição de ensino é uma delas, que se preocupa com assuntos que talvez vão estourar daqui a alguns anos, né? Ou seja, prever um problema que vai ocorrer. A ONU disse aí em 10, 15 anos. 10, 15 anos. Você não acha que essa grande crise hídrica que houve no Brasil agora, ela extrapolou essa preocupação do meio técnico, no meio de ensino, de pesquisa, para levar isso para as ruas, para levar isso para a comunidade? Porque eu vi uma matéria esses dias na televisão da indústria da seca.
seja vendendo muitos reservatórios de água, as pessoas querem captar água da chuva, sistema de calha, sistema de reaproveitamento de água, pessoas que já estão preocupadas em não usar a mangueira para poder lavar a calçada, apenas varrer a calçada. Isso foi um sinal vermelho? O que a gente percebe é essa atmosfera. Você como docente, como especialista da área, você percebe que esse sinal vermelho foi aceso? Percebo que foi aceso e a gente pode perceber uma cobrança grande também da comunidade, dos alunos enquanto comunidade nesse sentido, de que haja uma observação maior, eles estão fiscalizando mais as atividades e discutindo mais as questões legais, as implicações do meio ambiente disso. Né? Nesse relatório que eu citei, o relatório solicita aos governantes, às sociedades que inovem, que criem inovações para que possam utilizar em irrigação. Você falou que Muzambinho, Machado são polos de agricultura, então que inove no sentido de utilizar a água para a agricultura de forma racional, que ela possa ser reaproveitada. E a gente tem visto constantemente várias ideias surgindo, né, sendo divulgadas amplamente de soluções caseiras, de soluções simples, que têm nos inspirado, né, nessas discussões, e que a gente percebe que eles vêm trazendo essa demanda dentro de sala de aula bastante intensa para a gente também, o que nos obriga, nos força a estar reciclando e estar acompanhando isso e implementando ações que vão de encontro a essa perspectiva deles, né? Você que nos acompanha a partir de agora, eu estou com o professor Marco Aurélio Nicolato Peixoto, que é o doutor em Educação e Ciências da Matemática, docente de Biologia no Instituto Federal do Sul de Minas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Educação em Foco. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Está por vir um novo dia.
Voltamos agora então para o segundo bloco desse nosso programa Educação em Foco. Você que nos acompanha desde o início, você já sabe, nós estamos aqui com o professor Marco Aurélio Nicolato Peixoto, docente em Biologia no campus Pouso Alegre do Instituto Federal Sul de Minas. Professor, a gente falou bastante, biologia é vida, né? Ela incorpora todas as esferas de vida que existe no planeta, e a gente falou muito de água, de escassez de água, dessa comoção que existe hoje na sociedade. A questão da inovação, da tecnologia, a instituição de ensino é a raiz, é o polo disso. Como é que você tem visto esse grande polo de inovação que existe hoje dentro da ciência? A gente percebe, até a nível governamental, uma preocupação muito grande com esse tema de inovação. E nós temos, de certa forma, uma infraestrutura que nos permite organizar esse tema de uma forma bastante interessante, porque no Instituto nós temos, na nossa essência, a gente fala muito a questão do ensino, da pesquisa, da extensão, que nos liga à comunidade de uma forma diferenciada do que na universidade. Os institutos federais, eles estão casados com a sociedade, não só em termos de pesquisa básica, mas em termos de pesquisa aplicada no desenvolvimento de produtos, no desenvolvimento de soluções que possam melhorar essa sociedade. Bom, a questão dessa estrutura que abarca a inovação, ela permite que a gente possa implementar determinadas ações em termos de extensão que colete que prepare essa sociedade, que melhore essa sociedade para determinadas soluções, e podemos pesquisar após estabelecer um conhecimento, montar essa massa crítica, conforme eu disse, de alunos, para que a gente possa realmente inovar. Né? A gente vê o governo querendo a criação de polos tecnológicos, e a gente percebe essa ligação forte entre o nosso estudante e os produtos tecnológicos que nós temos disponíveis, no sentido de que eles possam instrumentalizar, que eles possam intermediar soluções inovadoras que nos permitam saltar na frente ou refinar essa sociedade de alguma forma. Então, a gente percebe, a gente margeia a construção de determinados softwares, o casamento de determinadas áreas, nós fazemos visitas técnicas, procurando inspirações, procurando parcerias, de forma que a gente possa criar determinados produtos que possam efetivamente trazer esse polo de inovação que pode ser a solução para esses problemas que hoje nos afligem e que às vezes nós nos sentimos tão presos nessas soluções devido a limitações que nós temos de momento, e que somente a inovação, a criação de patentes, as pesquisas podem trazer soluções simples, soluções técnicas e científicas adequadas e apuradas para que nós possamos efetivamente avançar enquanto sociedade. Professor, a gente percebe na fala sua que é uma tendência até que eu percebo com todos os docentes do Instituto Federal que já estiveram conosco aqui no Educação em Foco, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, isso aí está em conformidade em toda a rede dos institutos federais? Essa é a grande mensagem que os institutos federais levam para a sociedade, desse tripé organizado e funcionando em conformidade em todos os polos? Se não for 100%, pelo menos 80%. Se baseia nessa estrutura. Os institutos federais, eles possuem uma organização própria, que à medida que nós vamos avançando nessa organização, e nos é exigido também nos nossos planos de ensino, nós acabamos assimilando essa missão do Instituto, essa necessidade de envolvimento com a comunidade, essa atenção com os pequenos, com aqueles problemas simples que não têm eco, às vezes econômico, tão evidente no momento. Então a gente começa a sintonizar com essa missão, e os projetos de extensão, os projetos de pesquisa acabam fluindo naturalmente nesse sentido. Sempre no intuito, sempre na direção de estender a mão para que a sociedade, encontrar na sociedade aquilo que ela busca também, para que nós possamos juntos
está avançando, está crescendo de alguma forma. Você acredita que os alunos, os docentes lá do campus Pouso Alegre, especificamente, eles estão preparados para esse grande desafio de grande inovação tecnológica que a gente respira hoje no planeta? Sinceramente, sim. Os alunos, nós estamos com uma safra de alunos fantástica, impressionante. Eu sou um professor de mais de 20 anos, já ministrei aula, né, em redes municipais, estaduais, privadas, na graduação, na pós-graduação. E é impressionante. O índice de exigência está alto. Impressionante a qualidade, a qualidade de busca desses alunos, a sinceridade, o comprometimento. Se nós desenvolvermos um bom trabalho, eu tenho certeza que em pouco tempo a sociedade vai ter muito boas referências do Instituto e frutos muito interessantes para a gente poder comemorar, brevemente. Perfeitamente. Nós estamos aqui com o professor Marco Aurélio, docente de Biologia no campus Pouso Alegre do Instituto Federal, trazendo um pouco da experiência da sua disciplina com os seus alunos, com o meio em que ele convive no campus Pouso Alegre. Professor, a gente tem percebido também que todos os dias são publicadas diversas pesquisas sobre doenças, manipulação genética, clonagem, que também é um grande desafio hoje do planeta. Como é que o senhor tem enxergado esse viés aí da biologia voltado mais para a questão da medicina mesmo, do combate a essas doenças? Esse é um grande diferencial da biologia, né? Esses assuntos são assuntos de ponta, assuntos que estão sendo discutidos no mundo inteiro e que podem trazer consequências que podem alterar drasticamente a nossa condição de vida enquanto espécie, enquanto humanidade como um todo. As questões ligadas à engenharia genética, aos transgênicos, as implicações sociais e econômicas são realmente questões que são agudas e bastante importantes dentro do nosso mundo moderno. A discussão desses temas, no entanto, elas passam por questões que envolvem a ética, que envolvem essa leitura da sociedade, e esse debate é um debate que está longe de se encerrar. Então nós vamos implementando esses conhecimentos, discutindo esses conhecimentos, mas sempre trazendo o viés humano, o viés ético, trazendo uma consciência que nos aproprie a criar esse conhecimento também, e não só importar esse conhecimento. Porque o que a gente vê em nível mundial é que os centros de excelência que dominam essas pesquisas, eles dominam como se fosse a ponta da pirâmide, e nós, em determinadas situações, nós acabamos gerando intermediários e não nos apropriamos muitas vezes do processo de criação, do processo de discussão mais efetiva na fonte, que também está ligada à inovação. Sim. Então, nossa preocupação é para que nós possamos realmente formar mentes que saibam discutir a questão técnica, tecnológica, científica, ética, social, em todos os seus aspectos, para que possamos criar uma geração que efetivamente possa contribuir de alguma forma e em várias áreas para essas questões. O senhor fala de um assunto que é muito polêmico, sempre que está na imprensa, na mídia, nos meios de conhecimento, é polêmico, transgênicos. Mas a realidade é que sem os transgênicos hoje existiria uma lacuna muito grande de alimentos, não é isso? Correto. É a questão Ou seja, existe a discussão ética, o procedimento em que é feito, mas hoje, se não fossem os alimentos transgênicos, essa lacuna já existiria. O que ocorre é que o que acontece? Muitas vezes nós observamos que existem centros de interesse nesses assuntos. Então a gente percebe às vezes que são divulgadas pesquisas, são divulgadas às vezes opiniões, que nós temos que fazer uma leitura se isso está ligado ao mundo econômico, às competições do mundo econômico, à nossa estrutura como a gente está montado. Ou se é muito mais social do que capitalista. Exatamente. Então nós discutimos esses assuntos no sentido de que compreender efetivamente qual é a contribuição. Realmente a população mundial ela cresceu muito. Então os transgênicos eles têm uma função de alimentação muito importante. Mas também tem questões que são discutidas em termos de alterações genéticas desses transgênicos ou não. Então, é importante a gente
ter noção dessa importância, mas continuar avançando nas discussões, continuar avançando nas pesquisas para encontrar cada vez produtos mais refinados, para encontrar cada vez determinados padrões que nos permitam escolher e apontar direções que possam nos levar sempre a um caminho de um aperfeiçoamento. Professor, uma discussão que está dentro dos transgênicos o senhor falou de um ponto importantíssimo. Existe a questão social, a necessidade desses alimentos, o aumento exacerbado da população mundial, mas o capital também não está preocupado com essas alterações genéticas no campo da medicina, no campo de o que isso pode interferir na saúde do cidadão. É aí que entra a biologia, é aí que entra o ensino técnico, o conhecimento, a pesquisa, né? Porque não adianta você também estar no mundo capitalista, em que o alimento está garantido, mas que também está garantindo o capital, ou seja, o consumo e a riqueza, mas sem precaver também a parte da medicina, a parte sanitária, a parte de saúde, né? Nós temos que avançar em todas as frentes. Nós temos que entender qual é o impacto desses transgênicos, como que isso, em que ponto isso precisa de ter um equilíbrio para que não seja alterada a variabilidade genética das espécies, para que nós não percamos uma capacidade de adaptação, de evolução das espécies que pode ser muito importante para a gente na frente em resposta a determinadas alterações ambientais que a gente não tem noção que podem surgir, mas é importante também que nós estejamos avançando em outras áreas que são correlatas. Então, a questão da medicina, anteontem foi anunciado na Science a questão de determinadas proteínas que vão se encaixar no vírus da AIDS e vão neutralizar o vírus da AIDS antes que eles entrem nas células, praticamente eliminando a possibilidade de contaminação com esses vírus. Então, essa biologia molecular, essa engenharia genética, que também está no campo dos transgênicos, da clonagem, isso é algo que vai sendo conquistado aos poucos e que vai sendo distribuído nos vários setores que nos interessam, que aperfeiçoem, que melhoram a nossa qualidade de vida. Entender esses mecanismos é crucial. Entender quais mecanismos, quais são os padrões em que a vida se encerra, porque é como se fosse um jogo, Douglas. Você vai jogar basquete, você vai jogar vôlei, você tem as regras ali. Não adianta você tentar jogar e falar assim, eu não vou fazer isso. Então, a biologia, nós começamos a decifrar determinados padrões e determinadas regras e determinadas leis que são muito anteriores até ao surgimento da vida, que de certa forma padronizam, que são os padrões do jogo. E à medida que a gente começa a observar isso, mediante esse contexto, esse fundo, nós conseguimos discutir essas questões de transgênero, de clonagem, de engenharia genética, mas também sem esquecer das questões de eugenia, de problemas biológicos que podem implicar, porque existe toda uma gama interligada que gera um equilíbrio dinâmico na natureza. Nós passamos a ver isso como se fosse um rio regido por essas regras e nos permite, de acordo com o viés com que se é observado, determinadas inserções que podem alterar completamente o destino dessa caminhada nova que está surgindo o tempo todo na internet, nos WhatsApp, nos grupos, Facebook. Então, quer dizer, saber filtrar isso... Para isso sair lá da conversa, do bate-papo e ir para a prática, né? Ir para a prática, saber filtrar, saber analisar, saber absorver o que é bom, o que não é bom e fazer as associações para que a gente possa efetivamente usar isso com inteligência. O transgênico é importante. Então, você pega lá o transgênico, um produto transgênico, um produto que não é transgênico. Qual a diferença de um para o outro? Eu posso optar? Qual a diferença econômica, diferença de produção, diferença genética? Quais os impactos disso no meu corpo? Qual é a opção que eu vou ter dessa ou dessa? Me interessa aperfeiçoar esse produto? Em que eu posso aperfeiçoar? Baseado em quais mecanismos esse produto está sendo gerado? Quais são as indústrias de interesse? Quais são os grupos de interesse? Isso socialmente, para o nosso Brasil, isso interessa? Para Pouso Alegre, onde que isso entra de uma forma positiva, onde que isso não entra de uma forma positiva? Então, é movimentar essas forças de forma que, efetivamente, nós possamos ser agentes dessas modificações, uma vez que, com esse mundo integrado do jeito que está, todos nós estamos convidados a ser protagonistas dessas questões, para que nós possamos, efetivamente, ser cidadãos conscientes,
participativos e com capacidade de inserção social e modificação social tão necessária para os nossos dias. Professor Marco Aurélio, a gente já quase chegando no final do nosso Educação em Foco, eu vou estender um convite para o senhor para numa outra oportunidade a gente falar só de clima. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer aqui, vamos dizer, praticamente uma introdução do nosso próximo programa, que vai falar de clima, de temperatura, de camada de ozônio, de onda de calor, de onda de frio. Nos Estados Unidos teve uma onda de frio aí que matou dezenas de pessoas. Derretimento de geleira, aumento da quantidade de água no mar. Isso é muito preocupante, professor. Como é que está a biologia? Um começo, uma introdução desse programa que nós iremos fazer em breve para você que nos assiste na TV Câmara. Isso é a grande preocupação também hoje da biologia, das engenharias? O grande problema da nossa sociedade hoje em dia é que nós temos muitos paliativos para tratar determinados problemas, determinadas doenças, vamos dizer assim. Mas se nós não tratarmos determinadas causas, nós vamos prorrogando esses problemas de forma que a consequência, isso gera determinadas consequências que vão se potencializando com o tempo. Na raiz de todas essas condições, né, a questão do efeito estufa, da camada de ozônio, da chuva ácida, da questões dos rios, né, do assoreamento dos rios, nós vemos uma ligação muito forte com a nossa forma de vida, com essa nossa consciência social de como proceder em relação ao capital e em relação ao nosso país enquanto grande reservatório de riquezas mundial. Então, o que ocorre? Acaba que nós pagamos um preço, às vezes, muito alto. Nós não somos um país tão industrializado, mas nós nos vemos, muitas vezes, na defensiva sendo cobrados em relação a essas questões, porque nosso país é um país de imensa riqueza natural. Mas nós temos que analisar, repito, o mundo como um organismo vivo, como uma estrutura única, em que implicam também discutir sobre a indústria chinesa, né, a forma como ela está eliminando a quantidade de gás, a indústria americana, a forma como essa desigualdade deixa um ônus muito grande para nós, e nós vamos tentar, através da nossa ciência, da nossa técnica, interpretar as questões científicas, mas é preciso também discutir as questões sociais e as causas desses malefícios, para que nós possamos possuir cada vez uma inserção mais consciente, política, de conhecimento de causa daquilo que nós estamos discutindo. Professor, é uma reflexão muito ampla. O senhor falou aí, por exemplo, China, Estados Unidos, alguns países europeus. A ONU não consegue pactuar essas questões e nós não vamos nos isentar também, o senhor, eu, a equipe que produz, todos que nos assistem, mas parece que está tudo ligado ao consumismo e ao capital, né? Esse consumismo desenfreado que cria toda essa sistemática de produção e que parece que vem trazendo esses prejuízos para o ecossistema. Uma coisa óbvia até, né? Por isso que a gente ressalta a questão da importância da educação. A educação é aquele meio em que nós vamos refinar essas informações, em que nós vamos superar essas informações. Então, quando chegam essas informações, essas questões essas exigências colocações da ONU, essas abordagens de outros países que nos colocam, às vezes, à margem de determinadas decisões, nós precisamos analisar com calma, no meio educativo, como que essas sociedades se estruturam em relação ao capital e como nós vamos lidar em relação a esses grupos de interesse para que nós possamos implementar leis que, primeiramente, não repitam os erros que esses países cometeram e que estão de tão difícil reversão e que nos permitam criar uma sociedade mais justa. E aí volta o conceito de desenvolvimento sustentável. Nós não precisamos deixar de crescer, nós não precisamos ser um país que está à margem, mas nós precisamos usar esses recursos naturais que nós temos e essa estrutura que a gente tem no sentido de estabelecer um ritmo e uma estrutura em que nós conversemos com a natureza e com essas regras do jogo, com essas leis, com esses princípios que nos permitam viver em harmonia com a Terra
e que nos permitam crescer constantemente. Porque senão, daqui a pouco, nós estamos batendo de frente com as ficções científicas aí, que estão procurando outros mundos, porque o nosso mundo está tão poluído, a nossa água está tão poluída, que nós não conseguimos mais voltar a uma condição saudável, né? A uma condição saudável de existência. Então, é essa inserção com consciência de desenvolvimento sustentável e com capacidade de dialogar com a identidade do nosso Brasil enquanto nação coesa, coerente e que tem essa perspectiva de futuro muito bem traçada na mente dos nossos jovens. Daí a importância da educação. Não só nos testes, porque muito é colocado da nossa educação, os testes de fora, o teste PISA, as nossas notas, mas, de certa forma, nós temos que discutir como um todo isso também, porque nossa educação passa também por essa conscientização e um entendimento desses testes, uma melhora no rendimento desses testes, mas também mantendo esses testes numa determinada fronteira em que eles não nos sirvam de mecanismo de controle. Nós temos os nossos próprios testes, a nossa própria metodologia. Ou seja, não pode ficar restrito a isso. Nós temos que discutir todas as questões, Douglas. Todas as questões. Se o Brasil quiser ser um país do futuro, de ponta, e hoje nós somos a 7ª economia do mundo. Pensa todos os países do mundo. Nós perdemos para a Alemanha, para os Estados Unidos, né? Países que têm um ritmo de revolução industrial e de crescimento muito mais à frente do Brasil. Nós somos o 7º. Nós temos uma condição de nos inserir nesse meio como protagonista. O que faz? Tanto que o Brasil está inserido no G8, né? Exatamente. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o que o Juscelino falou? Nós perdemos a síndrome de vira-lata. Você sabe dessa fala? Sim, exato. Nós ganhamos a Copa do Mundo. Quer dizer, nós estamos precisando perder essa síndrome de que nós não podemos discutir esses temas de frente a frente, de ponta. Deixar de ser o narcisista ao contrário, né? É por aí. Né? Então, a gente trabalha isso com os alunos, para que eles tenham essa confiança e que nós possamos realmente tentar fazer a diferença. E esperamos que a gente possa conseguir brevemente. Professor, eu agradeço muito a sua presença aqui. Com certeza, o cidadão que nos acompanha presenciou esse nosso bate-papo de assuntos, todos eles que estão inseridos no dia a dia da comunidade, na vida humana e no desenvolvimento não só de Pouso Alegre, como do Estado, da nação e do planeta. Eu agradeço muito a sua presença aqui, professor. Eu que agradeço essa oportunidade, essa conversa simpática e convidando sempre o telespectador para participar desses temas. Os nossos projetos de extensão são para a comunidade, o Instituto está aberto à comunidade, que nos visitem, que possamos conversar e que possamos encontrar determinados caminhos que possam melhorar a nossa escola e que possam melhorar a nossa convivência com a cidade, o sentimento da população com a cidade, porque o Instituto é uma conquista da cidade de Pouso Alegre. Que a gente possa usar isso como um ambiente que a gente tem de ampliar a nossa ação dentro da cidade de Pouso Alegre. O Instituto é de todos nós. Perfeito, agradeço novamente e coloco à disposição a TV Câmara aqui para a divulgação desses trabalhos que enobrecem a nossa cidade. Vou contar com isso. Eu que te agradeço muito e esperamos que brevemente possamos voltar com outras questões, porque é um momento sempre muito agradável poder estar conversando com vocês e com a comunidade de uma maneira geral. Muito obrigado. Nesse programa Educação em Foco, o professor Marco Aurélio Nicolato Peixoto tratou de biologia e de vários assuntos que estão inerentes na vida nossa, no nosso cotidiano. Agradeço a sua audiência, o seu carinho. Até o próximo Educação em Foco.